20. O problema 20, ele trata de um sistema de 3 cargas, A, B e C, que começam na posição inicial alinhadas as 3, tá? Mas a carga B, ela pode se mover com ângulo θ em relação às cargas A e C, que são fixas, tá? E a posição da carga B, ela pode gerar a partir do ângulo θ, com θ variando de 0, quando elas estão alinhadas, né, até o ângulo de 180 graus. Tá. Bom, então começamos. A figura 2130 mostra um sistema de 3 partículas carregadas, né, separadas por uma distância d. Né? E as partículas A e C estão fixas, né, no eixo X, mas a partícula B pode se mover ao longo de uma circunferência com o ângulo θ variando de 0 a 180 graus. Tá? As curvas da figura 2130C, essas duas curvas aqui, curva 1 e curva 2, mostram para dois valores diferentes da razão entre a carga da partícula C e a carga da partícula B, o módulo da força total da força eletrostática que age sobre a partícula A, causada pelas partículas B e C. A força total foi plotada em função do ângulo θ e como múltiplo de uma força de referência F0 que deve ser calculada. Assim, por exemplo, na curva 1, para θ igual a 180 graus, nós temos força total 2 vezes F0, esse valor aqui, 2 vezes F0, isso aqui é F total dividido por F0. Então ele quer saber, letra A, nas condições em que foi obtida a curva 1, qual é a razão entre a carga da partícula C e a carga da partícula B, incluindo o sinal? E letra B, a mesma coisa. Qual a razão nas condições em que foi obtida a curva 2, né? Curva 2, né? Qual é a razão entre as cargas da partícula C e da partícula B, também incluindo o sinal. Ok? Bom, para fazer esse problema, a gente vai passar agora, vamos minimizar aqui o problema e vamos passar aqui no quadro branco, onde eu já deixei mais ou menos esquematizado aqui a situação. Tá? Então, o que a gente tem aqui? Eu importei do livro a figura, o gráfico, que é a figura C, para duas funções, 1 e 2, e os desenhos que representam as cargas na posição 0, as 3 alinhadas, e uma posição qualquer, θ. Tá? Então, agora a gente vai responder os dois itens. Tá? Então, como não se sabe os sinais das cargas, pode-se, eventualmente, se alguém quiser fazer detalhe por detalhe, pode tentar fazer todas as permutações possíveis de sinais aqui, tá? As cargas A, B e C, mas isso implica um trabalho bastante grande. Tá? O mais simples a fazer é simplesmente supor de início que todas são positivas. Tá? Depois, no decorrer do problema, o sinal de uma ou de outra, de acordo com a situação física apresentada, pode se manifestar de uma forma específica, sendo, eventualmente, por exemplo, um ou mais deles é negativo. Tá? Então, a gente vai supor aqui de início que as 3 partículas são positivas. E vamos fazer um desenho, né? Vamos fazer um desenho, esse aqui, vamos fazer um desenho consistente com essa situação. As 3 positivas. Então, sendo as 3 positivas, A, que está na origem, B, que pode se mover com ângulo θ, e C, que está fixa, tá? As forças físicas seriam todas de repulsão. Tá?
de acordo com a lei de Coulomb, que depois nós vamos estudar em detalhe. Mas a gente lembra que partículas com a mesma carga se repelem, partículas com cargas contrárias se atraem. E aqui a gente tem que atentar para a direção física que é causada pelo simples fato das partículas se repelirem ou se atraírem. No caso, se repelirem. Essa direção física não tem nada a ver com o sistema de coordenadas. O sistema de coordenadas é apenas uma representação. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ver, dadas a posição de cada partícula, como é que fica a força física, para onde é que ela aponta no espaço, independente do sistema de coordenadas. Então, no caso, com a escolha feita, a gente tem a partícula A sofre uma força da carga B, que aponta na direção entre elas, tá? E no sentido de repulsão entre A e B. Tá? Então, essa força que a gente chamou de FAB está dirigida na diagonal para baixo no terceiro quadrante. Já a partícula C exerce também sobre A uma força de repulsão. A gente chamou de FAC e está dirigida para a esquerda, ou seja, para a direção contrária à do eixo X positivo. Tá? Então, agora o que a gente deve fazer é simplesmente fazer a regra de composição vetorial de forma convencional e depois separar os componentes. Tá? Aqui, nesses casos de eletricidade, é altamente recomendável, uma vez fixada a direção física, né, independente do sistema de coordenadas, expressar esses vetores a partir dos unitários dos sistemas, né? E mais, no caso aqui, o unitário que liga as duas cargas. Então, a gente lembra que a força vai estar dirigida na reta que une as cargas, né? E a direção vai ser proporcional a esse vetor Rzinho unitário, que é simplesmente um vetor convencional, unitário. Cosseno de θ I unitário, mais seno de θ J unitário. Tá? Então, feito isso, a gente pode escrever imediatamente, de acordo com o sentido físico, devido à escolha dos sinais das cargas, a gente pode escrever imediatamente qual é a expressão da força AB. Força AB, essa de cá, ponta na diagonal para baixo, o módulo vai ser aquela constante 1 sobre 4πε0, que a gente simplesmente representou como K, tá? E vezes o produto das cargas, que vai determinar o sinal. No caso aqui, elas são supostas positivas, mas poderia ser qualquer sinal. Tá? E dividido pelo quadrado da distância entre elas, que é d ao quadrado. Tá? O sinal negativo aqui implica o quê? Ele dá a informação de que a força está na direção contrária ao vetor unitário. O vetor unitário está na diagonal para cima, esse aqui, tá? Mas a força está no sentido contrário a ele. Então, vai ser menos R unitário. Esse menos aqui é o R unitário. Então, esse menos aqui, ele é uma indicação do sentido físico da força. Tá? Então, menos R unitário. Agora, a partir daqui, a gente pode especificar em maiores detalhes as componentes. Repetindo esse pedaço e colocando explicitamente o unitário, que a gente já sabe daqui, tá? A gente tem a expressão inteira da força. Tá? E a mesma coisa a gente pode fazer com a força FAC, que é bem mais simples. Ela simplesmente está na direção do J unitário ao contrário. Tá? Você lembra que do I unitário, tá? Do I unitário ao contrário. Tá? Lembra que o I unitário é para frente, menos I é para trás. Então, a expressão é imediata. Tá? A força total, né, pelas regras vetoriais usuais, é a soma vetorial dessas duas forças. Tá? Então, daqui, a gente pode imediatamente tirar as componentes, né, x e y, da força total. Tá? Então, a componente x, as componentes x e y da força são parte x do FAB, a parte x
do f a c. São essas duas partes. E a componente y sobra somente a componente seno do f a b. Tá? Então, fica f a y, que é a QB, seno. Tá? Então, agora, automaticamente, né, o módulo da força eletrostática total sobre a carga A vai ser a composição, como usando o teorema de Pitágoras, né, a raiz do módulo, o quadrado de cada componente. Tá? Fx ao quadrado Fx. Que resulta, então, dessa forma escrita aqui. Tá? A raiz mais as partes ao quadrado. Tá? Agora, feito isso, a gente já tem uma expressão geral para o módulo da força total que age sobre a partícula. Agora, a gente tem que fazer isso, ajustar as condições do gráfico para a gente conseguir determinar a razão entre QC e QB e também quanto vale o fator de escala F0 que foi colocado lá no gráfico. Então, é isso que a gente vai fazer nesse próximo quadro aqui. Tá? Então, na parte 2, o que a gente vai fazer? A gente vai ajustar a expressão que a gente já obteve. Da curva, da curva, a gente vai ajustar as condições que foram dadas. A gente chama isso normalmente de condições de contorno. E, olha, então lembra que as condições dadas foram isso, que a força total para a curva 1, será que a curva 1 é essa curva aqui, tá? Essa curva que começa em 0 e vai até 2 vezes o valor de escala. Tá? Então, a curva 1 temos a condição 1, o valor da força em 0, força total, que é simplesmente a parte x, porque a parte y dá 0. Tá? 0 implica, né, que a parte do interior, né, a parte que está aqui dentro, essa parte, colocando 0 aqui, nós temos QB mais QC sobre 4. QB mais QC sobre 4 igual a 0, e nós tiramos, então, a razão, ou o valor específico, entre QC e QB. A razão entre QC e QB daria menos 4. Tá? Então, no item 1, a carga QC tem um sinal oposto da carga QB e o módulo 4 vezes maior. Tá? Agora, a segunda condição é que o valor da força em 180 graus ele seja 2 vezes uma força de referência a ser determinada. Tá? Então, para fazer isso, a gente pega a expressão da força, que a gente já viu aqui a expressão da força total, e a gente aplica isso em F0. Tá? E lembrando que, nesse caso aqui, esse valor é simplesmente o próprio quadrado, né, da componente x. Tá? Então, eu coloquei a expressão inteira, mas poderia ter usado simplesmente a própria componente x. Tá? E colocando os valores aqui, eliminando o seno de 180, aqui a gente vai colocar todas as informações, aqui C é menos 4, QB, aqui vai dar QC menos 4, QB tem um sinal negativo, e o cosseno de θ 180 tem outro sinal negativo, aqui dá positivo. Né? Então, é o que aconteceu aqui. Tá? Então, de um modo que isso aqui, por definição, 2 vezes F0, agrupando os termos algébricos, sobra, aqui no final, né, sobra 2 vezes a constante sobre D2, e a raiz aqui pode ser tirada, esse QB fica do lado de fora, e aqui dentro fica simplesmente 4. 16 por 16 dá 1, então fica 1 mais 1, 2, 4 por 2 dá 2, 2 e 2, 4, raiz 4 é 2, então sobra essa expressão, 2K D2 módulo de QA QB. Tá? Como isso aqui, por definição, é 2 vezes F0,
a gente conclui, então, que o F0 tem que ser o que sobra aqui, tá? K sobre D2, módulo de QA, QB. Tá? Então, nós determinamos as duas condições que estavam sendo procuradas. A razão entre as cargas, e o valor da força F0. O valor da força de referência F0. Tá? Então, os sinais, verifica-se que os sinais das cargas A e B são irrelevantes, pode ser qualquer combinação. Então, a gente começou com positivos, 2, pode ser mantido os 2 positivos, porque não tem a menor importância. Tá? Pode ser um deles positivo, outro negativo, mas vamos manter os positivos por questão de simplicidade. Tá? E agora nós concluímos, então, qual é a forma final do módulo da força total em função do ângulo θ. Então, substituindo na expressão da força, obtemos essa expressão de cima, e utilizando uma das identidades trigonométricas sobre o quadrado de funções trigonométricas, a gente pode expressar isso como 2 vezes F0 seno do θ sobre 2. Então, se vocês traçarem essa curva aqui, vocês vão ver que ela se ajusta perfeitamente, né, à curva 1, tá, do gráfico C que foi dado. Θ igual a 0, isso aqui dá 0, seno dá 0. Θ igual a 180, 180 por 2 dá 90, seno de 90 dá 1. A força dá 2 vezes F0. Então, o formato daquela curva é exatamente esse formato da curva sugerida. É basicamente um seno, tá? Só que não é um seno comum porque tem um ângulo dividido por 2. Tá? Então, ele, por exemplo, em 90 por 2 daria 45, ali vai dar raiz de 2, que é um pouco acima de 1. Aqui ó, é 1, tá? Vai dar 1,4, 1,5 é aqui, tá? Então vocês vejam que os valores são coerentes. Aqui dá 0 e aqui dá 2, então os valores estão corretos. Então isso a gente encerra a parte da curva relativa à parte 1, curva 1. Tá? Agora, rapidamente aqui, vamos ver a relativa à curva 2. Tá? Mesmo procedimento. Né? Então, a curva 2 é essa curva que começa a curva 2. Essa curva 2 agora que a gente vai ter que ajustar. Condição inicial em 0, 5 quartos e em 180, 3 quartos. Então, vamos lá para o quadro das condições iniciais, condições de contorno, na verdade. Então, para a curva 2, temos a mesma expressão da força total é utilizada, ela não depende das condições de contorno, né? Então, nós só temos que aplicar as condições de contorno. Em θ igual a 0, a gente sabe que a razão entre FA e F0 tem que dar 5 quartos. E pela expressão de contorno da força, nós teríamos, substituindo o valor em termo cosseno, temos esse termo. Tá? Agora, nós podemos elevar isso tudo aqui ao quadrado para tirar a raiz. Então, elevando ao quadrado, ficamos com 25/16 aqui, e do lado de cá, simplesmente o que estava dentro da raiz se torna um número independente da raiz. Agora, a mesma coisa a gente vai fazer em 180 graus. 180 graus, o valor é 3 quartos. E dentro da raiz, a mesma coisa, com exceção de um sinal negativo devido ao cosseno de 180. Elevando tudo ao quadrado novamente, temos 9/16 e o resto é o que está aqui dentro. Agora, essas duas expressões, 1 e 2, a gente vai diminuir uma da outra para eliminar os termos comuns e sobrar somente o que for específico. Tá? Então, diminuindo 1 de 2, a gente obtém os valores numéricos à esquerda, tá? Que eles vão dar, por acaso, vão dar 1, porque aqui é 25 menos 9, 16, sobre 16 dá 1. E aqui dentro sobra só esses dois termos que eram simétricos. QC sobre 2QB, e aquele é menos QC sobre 2QB. Diminuindo um do outro, dá QC sobre 2QB. O resto vai cortar.
Então, o que a gente conclui aqui? 1 é igual a QC sobre QB, a razão é essa. Então, aqui a gente obtém QC exatamente igual a QB. Tá? Agora, feito isso, a gente pode colocar lá na curva para a gente testar para ver se dá certo. Com o mesmo F0, com o mesmo F0, com o mesmo F0, tem que usar o mesmo F0 que já foi usado no caso anterior, senão teríamos que ter gráficos diferentes. Tá? Então, com o mesmo F0 da curva 1, a curva final, que seria a, a força total sobre a partícula, né? Colocando aqui, colocando dentro da expressão e fazendo as simplificações, aqui C sobre QV, e fazendo as simplificações algébricas, numéricas, tá? a gente obtém, a gente obtém então, essa expressão, tá? E aqui a gente já vai verificar imediatamente, ó, que ela concorda perfeitamente com a curva 2 do gráfico da figura C, ao lado esquerdo. Podemos verificar aqui. Se θ for zero, cosseno dá 1, esse termo dá 8. 8 mais 17, 25. Raiz de 25 é 5. Sobra, então, ó, F0 vezes 5 quartos. Tá? Então, fazendo a razão FA sobre F0, a razão dá 5 quartos, que é o que está lá, lá na curva 2 do gráfico. Tá? E a mesma coisa fazendo θ igual a 180. Fizemos aqui θ igual a 180, o cosseno fica menos 1, esse termo fica menos 8, 17 menos 8, 9. Raiz de 9 é 3, sobra 3 do lado de fora. Então, ficaríamos com a força em 180, ó, 3 quartos de F0. Tá? Então, dividindo FA por F0, fica 3 quartos, que é exatamente o que está lá na curva 2. Tá? Então, conseguimos ajustar perfeitamente a expressão com a curva, a função obtida, ajusta perfeitamente essa curva aqui. Ó. Curva é 5 quartos para θ igual a zero, e depois 3 quartos para θ igual a 180. Agora, a última observação aqui, um detalhe importante, é que a gente vai aqui agora observar a componente x da força total, né? Porque é ela que interessa nos extremos, já que a componente y se anula tanto em θ igual a zero quanto em θ igual a 180. Tá? Então, a componente x da força total é menos F0, cosseno de θ mais 1 quarto. Tá? Então, o que a gente observa aqui? Em θ igual a zero, né? Cosseno vai dar 1, 1 mais 1 quarto, vai dar 5 quartos. 1 é 4 quartos mais 1 quarto, 5 quartos. Então, ela vai dar menos 5 quartos de F0 e aponta para a esquerda. Tá? Então, a força total para θ igual a zero, ela tem módulo 5 quartos em relação a F0, né? E aponta para a esquerda. Já no caso para 180 graus, o que a gente vai obter aqui? Cosseno de 180 vai dar menos 1. Menos 1 são menos 4 quartos. Somado mais 1 quarto, vai dar menos 3 quartos. Menos 3 quartos com esse sinal da frente vai dar mais 3 quartos. Então, o valor da força para θ igual a 180 dá mais 3 quartos. Tá? Então, a força aponta agora para a direita. Tá? Então, isso porque a força, a carga P, como ela está mais próxima da carga A do que a C, ela vai dar sempre o sentido dominante da, da, da a direção final. Ela vai sempre determinar a direção final em que a força total vai aparecer. Tá?
Então, vocês viram que, nesse caso aqui, é muito importante saber, do início do problema, para onde aponta a força física, tá? Então, eu enfatizo isso porque vocês, às vezes, confundem a força física com os valores positivos e negativos das coordenadas, tá? Então, quem determina para onde está apontando o vetor é essa questão da repulsão ou atração, tá? Uma vez que você localize a força física no espaço, aí sim vocês podem fazer a decomposição no sistema de coordenadas cartesiano ou em outro que vocês acharem mais conveniente, tá? Então é isso aí, pessoal. Por hoje é só. A gente encerra essa aula por aqui.